Destaques do dia. E no seu Jornal do Agronegócio, USDA apresenta avanço do plantio de soja e milho nos Estados Unidos. No Brasil, a soja deve iniciar a semana com melhora. E mais informações sobre o mercado agrícola na análise de mercado com Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe seus números do avanço do plantio da soja e milho nos Estados Unidos e, em ambos os casos, os dados vieram abaixo das expectativas do mercado. Na soja, o avanço da semeadura na semana foi de 60% para 77%, enquanto a aposta dos traders era do plantio já concluído em 80% da área. Em 2018, nesse mesmo período, era de 96% e a média das últimas 5 temporadas, 93%. Nosso colaborador, o consultor Vlamir Brandalize, fala sobre a situação da safra norte-americana. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. O plantio continua andando, muito atrasado, tanto para milho como para soja. E os riscos de perda de potencial produtivo, cada dia que passa, são maiores. O quadro é um dos piores já visto na safra dos Estados Unidos. Provavelmente tenderão a ter comprometimento de produtividade, né? Muita lavoura vai estar na fase de enchimento de grão no período que as geadas são comuns lá no meio oeste americano. Mas vamos aos dados do relatório do USDA dessa semana. Com relação à soja, o plantio veio com 77% das áreas, ou seja, 77% plantado. Ele evoluiu 17% na semana, isso representa aí cerca de 5,8 milhões de hectares que foram plantados nessa última semana. O ano passado estava com 96% plantado, a média é 93%, mas os estados principais dos Estados Unidos, normalmente nesse período já estão com tudo plantado, né? Como é o caso de Iowa, que é normal está com 99% plantado, como estava ano passado. Illinois, 99% plantado ano passado. Indiana, 98% plantado no ano passado. E olha, o estado de Indiana está com 64% plantado nesse momento. Então, um grande atraso aí no quadro geral da soja. O mercado esperava um pouco mais, esperava perto de 80% plantado e veio abaixo do que estava sendo esperado. O que isso representa? Já estamos dentro do período da prorrogação do plantio, vamos dizer assim, do período que deveria ser feito, está sendo feito o replantio nos Estados Unidos, não o plantio. Então ainda faltam 7,9 milhões de hectares para serem plantados para atingir a projeção do USDA, que é 34,2 milhões de hectares para esse ano. E tem previsão de chuva na semana, então a semana vai ser chuvosa e vai manter ritmo lento. Então se eles conseguirem plantar 5,8 milhões de hectares, que foi o plantio da última semana, mesmo assim vai faltar 2,1 milhões de hectares para serem plantados aí na última semana de junho, que normalmente é uma semana muito crítica para plantio aí da soja, que vai estar lá no mês de setembro, começo de outubro, ainda na fase de formação da vagem, enchimento de grão, que é um período crítico de geadas. O mercado já está absorvendo todos esses problemas, a reação de Chicago foi de evolução, nós estamos aí com situação de 9,10 a 9,50, 9,60, as posições estão dentro dessa janela, e a semana é de continuar com pressão positiva, se as condições de clima continuarem andando como vem as previsões, que tem mais chuvas essa semana, o mercado da semana é de consolidar níveis maiores, espaço aí para trabalhar mais próximos aí talvez de 9,30, 9,70, talvez no momento mais crítico 9,5 a 10 dólares, que é os níveis aí possíveis aí em condições agora dessa situação de mercado de clima. Pode ver que parou-se de falar em mercado de briga China, Estados Unidos, e agora está olhando as perdas que podem vir nos Estados Unidos. E os primeiros indicativos
apontam a safra de 112,9 milhões de toneladas, que o USDA apontou aí no relatório desse mês, dificilmente serão atingidas nessa condição que está aí. E provavelmente está mais para colher 100 milhões, 102, 105, 98, do que colher perto de 110. Mas isso o mercado já está absorvendo. E passando essa fase de plantio, esse quadro de atraso de plantio vai perder forças. Então, o produtor aí que vai precisar fazer alguma posição, fica atento com os números aí dos próximos dias, o mercado que está pagando, para começar a olhar aí para fazer alguma posição, porque agora, passando o plantio, as condições de umidade do solo são altas, se parar alguns dias de chuvas, as lavouras vão desenvolver. Vai aparecer desenvolvimento de lavoura. E aí a qualidade das lavouras, que nesse início está muito ruim, pode voltar a melhorar, e aí sim isso seria inverter um pouco a pressão, porque daí o mercado começa a olhar um pouco mais aí para a qualidade das lavouras, que provavelmente à frente elas vão melhorar em relação do que está hoje aí no quadro geral. Esse é o mercado da soja e o quadro climático americano. Então há a possibilidade de não conseguir implantar tudo aí, talvez até deixar um pouco dessa área de soja para trás. O clima ruim nos Estados Unidos faz o preço da soja disparar na bolsa. O mercado brasileiro de soja deve iniciar a semana com melhora na movimentação e preços firmes. O ritmo dos negócios poderá ser limitado pelo recuo do dólar e pela queda nos preços de exportação. O clima e o atraso no plantio dos Estados Unidos seguem no foco do mercado. Com relação ao mercado brasileiro, tivemos reação, as cotações voltaram aos melhores momentos aí das últimas semanas, os portos aí trabalhando 84, 84,5, 85, até 86 aí pro final de julho, começo de agosto, os portos, isso tudo nos portos. A safra nova deu chance de 82, 83 aí para fevereiro, março, 84, 84,5 para as posições aí de maio a junho. Então o mercado voltando a dar condições e alguns negócios fluíram. Muitos produtores ainda esperam níveis maiores. Muita gente colocando na cabeça aí que quer os R$90 para soja disponível e safra nova. A questão é que com que base se pega os R$90? Que seu câmbio atual aí, os R$90 ficam com valores altíssimos aí com relação ao potencial que tem lá em Chicago, no momento. Com relação às exportações brasileiras, continua em bom ritmo aí, o acumulado nessas primeiras 2 semanas de junho está praticamente 4,5 milhões de toneladas no mês de junho, em 2 semanas. A projeção é de superar 9 milhões e perto de 10 milhões, talvez no mês de junho todo. E o acumulado do ano está com 42,5 milhões de toneladas, então está bem à frente do ano passado, que foi o recorde histórico de exportação, e no ano passado, nesse período, tinha 41 milhões de toneladas exportadas. Então estamos ainda 1,5 milhão de toneladas acima do mesmo ritmo, do mesmo período do ano passado na exportação da soja brasileira. Os portos ainda continuam abarrotados de soja para esse mês de junho e também para julho bem tomados aí no quadro da exportação da soja. No parâmetro de faturamento, a soja segue como líder na exportação, praticamente 1,9 bilhão de dólares em cima do complexo soja, muito na frente aí do segundo no posto, que é o minério de ferro, que até agora, nesse mês de junho, com 990 milhões de dólares, do petróleo exportado brasileiro, 964 milhões de dólares. Lembrando que nós exportamos petróleo bruto e importamos os derivados. Na conta, provavelmente dá 0 a 0 ou está negativo. Mas na pauta de exportações, o meu petróleo bruto está dando, nessas 2 primeiras semanas, 964 milhões de dólares. O mercado da carne também está com bom volume aí, nessas primeiras 2 semanas, com 550 milhões de dólares. O setor do agro puxando a fila, com o maior faturamento no setor de exportação nessas primeiras 2 semanas de junho. Esse é o quadro de exportações. A comercialização da safra está acima de 65% da safra atual, está dentro da média histórica, levemente acima. E a safra nova ainda em ritmo mais lento, aí na casa dos 15% a 16% a nível nacional, então abaixo do que teria que estar acima de 20% e 25% em anos bons, para esse período agora de junho. Provavelmente nos próximos dias vamos ver mais negócio aí na safra nova, com o produtor aproveitando essa nova onda de alta da soja acima de 9 dólares lá em Chicago, que começa a atrair mais negócios aí, principalmente trocas também, começa a se viabilizar boas trocas aí para o produtor.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Os altos patamares do preço do milho americano devem puxar o mercado de exportação de milho brasileiro. A Agroconsult revisou sua estimativa para 38 milhões de toneladas, aumento de 6 milhões de toneladas em relação à projeção divulgada anteriormente e alta de 58,34% ante o ano 2018. Com relação a milho, a safra de milho nos Estados Unidos também está com grande atraso. O plantio ainda não fechou, já deveria estar todo fechado, 92% plantados. O estado como Indiana está com 84% plantado, o estado que normalmente estaria tudo plantado, em Illinois com 88% plantado, deveria estar tudo plantado. E o estado de Iowa, mais ao norte ali, mais acima, principal produtor, 98% plantado, praticamente fechado o plantio já no estado de Iowa. Mas ele teve atraso também e as lavouras estão ainda na fase inicial de germinação e crescimento. O fator importante do milho na situação hoje é a qualidade das lavouras. Apenas 59% das áreas estão entre boas e excelentes. O ano passado eram 78%. Então veja a situação, a diferença é muito grande entre áreas boas e excelentes de um ano para o outro. Atualmente tem 41% de lavouras ruins, péssimas ou regulares. O ano passado tinha apenas 22%. Então a qualidade das lavouras é muito ruim nesse início de temporada. Há uma expectativa que com o andar aí das semanas a qualidade dessas lavouras melhore, né? Por enquanto esse fator ele pesa no lado positivo do mercado de Chicago aí. O plantio do milho projetado é 36,3 milhões de hectares. Foram plantados até agora 33,4, ainda falta 2,9 milhões de hectares. O período de plantio já passou e agora tem esses 2,9 milhões de hectares ainda para serem plantados que não estava plantado até o final de semana. Vamos ver o que o produtor vai fazer. Provavelmente uma parte não vai ser plantada. E aí no final do mês, aí no dia 28 de junho agora, o USA divulga o relatório de plantio. E vamos ver ainda, talvez até lá não esteja tudo plantado no caso da soja. E normalmente era para estar tudo plantado, por isso que ele já divulga o relatório de plantio no dia 28 de junho, que é quando todas as lavouras teriam que estar todas plantadas já há um bom tempo, para poder se fazer uma boa avaliação do que foi plantado para as projeções de que vem pela frente como produção. Esse é o quadro geral aí do milho americano. Com relação ao milho brasileiro, estamos vendo aí a exportação do mês de junho, mesmo sendo um mês tradicionalmente de fraco movimento na exportação de milho, porque é o mês de soja, maio de soja, junho, julho de soja nos portos brasileiros. Estamos com 173,2 mil toneladas embarcados e o acumulado do ano, 8,5 milhões de toneladas, de janeiro até a semana passada. O ano passado, no mesmo período, tínhamos 5 milhões de toneladas. Então, continuamos vendo a exportação no ano devendo ser de 30 a 35 milhões de toneladas. O crescimento deve acontecer a partir de agosto em diante, quando toma conta aí o milho nos portos, setembro, outubro, e vamos entrar janeiro, fevereiro exportando milho. Tem muito negócio de milho já para embarque fevereiro, março do ano que vem, milho da safra de verão já negociado. No mercado gaúcho aí há um indicativo que tenha praticamente aí 500 mil de toneladas já negociadas para embarque aí da safra nova aí de verão. Então há um indicativo de crescimento de área de milho no verão gaúcho. Esse é o quadro geral do milho brasileiro, que segue aqui mais olhando os portos e pouco no mercado doméstico, as indústrias de ração esperando pela safrinha para receber balcão, e os portos brasileiros na faixa dos R$41 aí, sendo indicados aí nos portos para milho de curto prazo, e milho de longo prazo R$42,5, R$43,5 para milho do final do ano e milho do começo do ano que vem. Então o mercado acima dos R$40, que é o balizador do momento para milho. As indústrias nacionais estão tentando comprar com valores menores, mas não estão conseguindo levar nada. O mercado de exportação está levando quase tudo.
Favorecido pelo custo mais baixo e pela sua competitividade no Brasil Central, o Paraguai garantiu a colocação de 60 mil toneladas de arroz em base casca apenas no ano civil, janeiro a dezembro de 2018, em estados como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás. Os governos paulista, mineiro e goiano zeraram as alíquotas de impostos estaduais, enquanto o arroz gaúcho e o catarinense pagam de 7% a 12% de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, para estes destinos. A Argentina e o Uruguai foram outros dois países que mais venderam arroz para o Brasil na temporada, 122 e 107 mil toneladas, respectivamente. No ano comercial 19/20, a Conab espera a importação de 1,3 milhão de toneladas e exportação de 900 mil. Cerca de 15 mil toneladas de arroz foram importadas na temporada passada de países como Itália, Suriname, Guiana, Vietnã, Tailândia, Índia, Paquistão, Espanha, Portugal, Estados Unidos e Chile, para atender cozinhas étnicas e gourmet. Com relação a arroz, o nosso amigo arroz aí, o que temos da notícia é que o movimento do momento aí no mercado gaúcho é que o produtor está indicando novamente que vai reduzir a área de arroz e plantar mais soja, mesmo com o arroz nesse ano com cotações melhores, houve um avanço, há expectativas que tenham cotações ainda maiores do que estamos hoje aí, tem fôlego para reação em função da safra menor que a demanda, problemas da oferta do Mercosul, mas o andar dos negócios aí no momento é de mais movimento de plantio de soja. Os produtores estão começando a andar aí em cima de trocas de insumos para soja para aumentar um pouco mais a área de soja nas regiões arrozeiras gaúchas. O mercado gaúcho ainda está calmo e é uma semana de feriadão pela frente, temos o feriado na quinta-feira em diante, e com isso o mercado de arroz é muito lento, ainda muito lento, produtor buscando EGFs aí para segurar e para deixar para vender aí no final do ano, e desta forma aí tentando forçar os indicativos para cima. Mas o mercado ainda do momento é R$ 42, R$ 43 nas principais regiões produtoras, Fronteira Oeste, Campanha, Depressão, gaúchas, e um pouco mais aí na faixa litorânea sul, onde 45, 46, 47 para um produto mais nobre, e poucos negócios ainda nesse momento. A indústria correndo atrás dos espaços que aparecem aí no varejo para as reposições de junho cheio. Então a indústria correndo, tentando cortar desconto, tentando emplacar tabelas novas, e o mercado é de demanda. O arroz e feijão continua sendo os produtos da demanda do ano. E falando em feijão, o mercado de feijão começa a dar sinais de redução da oferta. As colheitas estão evoluindo, o clima favoreceu a colheita nos últimos dias, poucas chuvas ou nada de chuvas, e o que a gente nota é que a safra desse momento aí ela já está diminuindo, houve queda de produtividade, então está tendo menor oferta, e aí já começa a dar sinais aí que passando essa semana de feriadão nós vamos ter aí uma pressão positiva aí já aparecendo no mercado feijão, que tem indicativos na semana de 130, 170, 180 na linha do Carioca, e mostra espaço para reação já na sequência que vem pela frente. Estamos no ano do arroz com feijão e ovo do consumidor brasileiro em função da situação econômica, desemprego, e vai tender aí a trabalhar dentro desse patamar aí. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalizo no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.